Olá, meus heróis, tudo bem com vocês? Voltamos aqui, a dupla do Mega Hero, só que dessa vez, Lucas, a gente vai deixar um pouquinho ficção científica para trazer essa outra vertente que a gente trabalha aqui no Mega Hero, que é terror. A gente tem feito alguns vídeos bem legais, principalmente com a última trilogia que saiu na Netflix, né, Rua do Medo. E hoje uma grande surpresa, Blood Red Sky, cara, e aí? Também conhecido como Transatlantic 473 ou Céu Vermelho Sangue. Muito sinistro, hein? Não, legal porque, na verdade, assim, dá pra interpretar um pouquinho como sci-fi? Dá. Vamos dizer? Será que dá, Digamos Lucas? que, porque tipo assim, porque não tem uma explicação necessariamente sobre porquê, então, inclusive, a pessoa consegue utilizar substâncias para poder inibir. Então você pode imaginar que aquilo, na verdade, é uma doença. Né? Pode ser, cara. Inclusive, eu tenho uma informação para você, quente, de que esse filme ele passou por algumas dificuldades porque ele foi filmado na pandemia e em certos momentos da filmagem tiveram testes positivos de Covid e precisaram pausar as gravações. Então ele teve esse percalço aí, mas eu acho que eles conseguiram contornar bem e não impactou tanto. Cara, eu nem senti, sabia, no Lucas? resultado final, exatamente. Blood Red Sky, Lucas, é um filme alemão, né, cara? A gente tá tendo essa invasão de outras produções na Netflix, de outros países, eu tô gostando bastante disso. E quem é que tá dirigindo? Olha, eu também acho legal, o diretor é Peter Torwart, ele é um alemão, aqui como é um alemão barato, a gente sempre tenta falar o nome dos diretores, etc, no seu idioma original, né? Vamos ver se ficou bem legal o alemão. Mas eu acho interessante porque a Netflix está tentando diversificar isso, apostando em produções com nacionalidades diferentes, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil ela aposta em alguns seriados como 3%. Tem outro também que eu esqueci o nome, eu gostei muito do mesmo cara que fez 3%, cara, não vou lembrar agora. Mas é do mesmo rapaz lá que fez 3% e é bem interessante. Então eles vão apostando em países diferentes, com roteiros, digamos assim, fora da curva do ponto de vista do que seria bancado na indústria de Hollywood, né? E eles vão fazendo o seu conteúdo original e vão fazendo essas apostas para brigar, né? Nessa luta pelas plataformas de streaming, né? Agora a gente tem o HBO Max, o Apple TV, Disney e tudo. Então os caras estão tendo que, tem que brigar, suar, né, velho? porque eles precisam fazer catálogo, porque todas as outras empresas têm um catálogo enorme de anos atrás, etc. Então eles estão nessa estratégia aí. Mas eu gostei que eles fizeram essa parceria alemã. A gente tem também, não se esqueça que o alemão é complicado, né, velho? Tem Dark também, né? Só pra galera ficar aí e assim, então... Que é um sucesso, inclusive, na Netflix, isso, né? o conteúdo alemão, os caras jogam duro também lá no cinema. Esse filme é muito engraçado porque eu recebi ele com a indicação de quem gosta de filme de terror. Lembrando, gente, que vai ter spoiler, então se você não viu o filme, por favor, não continua. Eu já sabia alguns elementos da trama, porque a pessoa que me indicou gosta dessa temática, que é um filme de vampiro. Só que tanto Ana, que assistiu comigo, quanto o Lucas, eu presumo, não sabiam do que se tratava. Conta um pouco da história, Lucas. O que acontece, velho? Cara, eu realmente não sabia. A gente tinha um filme, nós tínhamos um filme agendado. Aí, Rafael, você assistiu? Eu falei, não, vou assistir no domingo. Ele, então troca, vamos assistir esse aqui. Eu falei, beleza. É assim que eu gosto de assistir sem saber nada. Fui assistir, nem procurei saber nem nada. E basicamente, eu vou dar uma sinopse diferente. Basicamente, nós vamos acompanhar um drama de uma mãe. A Nádia, né, Lucas? Que precisa isso, a Nádia com seu filho Elias. E é uma mãe solteira, porque aconteceu um acidente sinistro. Ela tinha o seu marido viajando ali pela Alemanha, etc. Por Berlim, se eu não me engano. Ela teve um acidente de carro. Eles foram atacados por, adivinha o quê? Vampiros. E infelizmente o marido dela morreu. E ela adquiriu, digamos assim, essa doença, essa condição de ser vampira também. E ela teve que estar nessa situação de ser vampira e criar um filho bebê. Então ela passa anos criando esse filho bebê e aparentemente ela tem uma ajuda de um cientista, etc., que faz com que ela consiga também inibir essa condição através de medicamentos. Olha a ficção científica que você falou, cara. Exato, então tem um pouco de ficção se você pensar que é uma doença, que tem as paradas para inibir, que é uma condição, etc., uma bestialização a partir de algum vírus, etc. E ela, aí tem o caso é o seguinte, aparentemente ela vai ela precisa voar de Berlim ou da Europa para Nova York, né, para poder fazer um tratamento, enfim, conseguir sair dessa vida. E ela pega o voo Transatlantic 473, é por isso que o nome do filme era esse, o projeto era esse inicialmente. Que faz sentido, né, naquela linha de filmes que se passam todo dentro do avião praticamente. Então, uma boa parte do filme se passa dentro do avião, o que é interessante por si só, porque
caracteriza uma limitação e, consequentemente, um desafio para produzir. E a partir dessa premissa de ela precisa pegar esse avião, e ela é uma vampira, então ela não pode se expor ao sol, né? Então ela pega o transatlântico, que faz uma rota escala, diferente, né? Uma escala diferente na rotação da Terra, e que aí a noite é mais prolongada e etc. Então você sai de noite, chega de noite meio que no outro lugar. E aí tem toda essa premissa para ela poder viajar no avião e não ser afetada pela luz do sol. Então por isso que ela pega esse voo. Eu achei interessante também que eles justificaram por que o avião e tal, por que aquele avião específico. O Elias faz esse papel, né? A criança é muito inteligente. Exatamente. E só a última parte, que é o seguinte. E aí nesse avião, ela tá indo, tudo bem, acontece um ataque terrorista, digamos assim. E aí é que tudo dá errado, e aí o filme se desenrola a partir desse desafio. Um ataque terrorista com a vampira que precisa, né, proteger seu filho, não ser exposto ao sol para tentar sobreviver. E as coisas se desenrolam e são bem. É um roteiro bem eletrizante, digamos assim. Eu gostei desse cruzamento de temáticas, né? Quando eu tava assistindo com a Ana, era legal porque ela tava imersa nesse tipo de filme, né? De sequestro avião, que foi um mote, que foi um tema utilizado em muitos filmes dos anos 90, né? A gente teve muito filme nessa pegada. E ela foi embarcando nisso até o momento que aconteceu essa situação de contar a história da Nadia, né? O filme ele usa o recurso de flashback muito bom, porque o próprio filme já é um flashback contado sobre a visão do garotinho, né, do Elias. A gente tem um flashback dentro do flashback para contar a história. Eles conseguem fazer isso sem se perder na trama. Eu gostei muito desse vai e vem. E rola isso, né? O avião é sequestrado e é muito tenso porque é um filme bem visceral. E eu arrisco dizer que é um filme bem pesado, né? Eles mostram bastante coisa, as pessoas que são mortas no filme, eles mostram, fazem questão de mostrar a cena como está acontecendo. Temos também cenas com animais, que é uma coisa que eu não imaginava que eles iam enveredar por esse caminho também, né? Porque tem animais que são transportados no avião, e tem um determinado momento, quando a Nadia ela se transforma em vampira, ela precisa se alimentar, né? Acaba matando um cachorrinho que estava lá, fiquei bem triste, inclusive, nessa cena. E é um filme, como o Lucas falou, bem tenso. Ele é tenso o tempo inteiro, porque por se tratar de estar dentro de um avião, tem aquele clima meio claustrofóbico, né? E só o fato de você estar dentro do avião fica aquele clima, né? Fica aquela fobia de estar em um lugar apertado. E como você falou, eu gostei muito da direção do filme, porque eles conseguem explorar muito bem os cenários dentro do avião. Eu particularmente gostei muito também da veia de terror, né? Aí entra a parte que eu gosto bastante, porque eu sou aficionado por esse tipo de filme, e essa linha de filme de vampiro a gente normalmente não tem no cinema atualmente, né? Me lembrou muito uma produção um pouco mais antiga, chamada 30 Dias de Noite, onde os vampiros são mais viscerais, tem aquela violência gráfica, né? E os vampiros são retratados mais com a pegada Nosferatu do que o vampiro vitoriano que a gente conhece. Exatamente. Então, eu gosto muito dessa pegada que também é pouco explorada em Hollywood, né? Existe um nicho que consome isso e trazer isso para uma visão mais moderna, para um público mais novo, eu gostei porque pode acabar influenciando outras obras. E você também curtiu essa pegada, Lucas? Eu curti, eu também fiquei com essa sensação da ideia da visual ser mais Nosferatu. Foi bom você já mencionar isso. Eu achei que, na verdade, o interessante é que eu acho que se alguém chegasse lá em Hollywood e tentasse vender esse roteiro, acho que ninguém comprava. Sim. Porque, enfim, não é o que os caras apostariam, né? Mas ainda bem que nós está surgindo essa, digamos assim, essa linha de home video, vamos colocar assim, que a gente conhecia antigamente, né? Com orçamentos menores e roteiros mais arriscados, digamos, de se fazer. E eu gostei só por ser já nessa pegada, já curti bastante. Porque imagine, como é que você vai pegar, tá? Um filme que se passa dentro de um avião. Aí tudo bem, tem vários filmes que se passam dentro do avião que fizeram sucesso. Tem inclusive um com o Liam Neeson, tem aquele com as cobras no avião também. Enfim, tem um cara de filme legal, muito louco dentro do avião. Só que você transforma, na verdade, digamos assim, o herói ou a heroína, que não é tão simples nesse caso desse filme, em um monstro. Então, na verdade, o monstro é quem vai salvar a situação. Então eu achei interessante eles fazerem essa subversão de expectativa, né? O vampiro não é necessariamente o que vai destruir. Vilão, né? Isso, o vilão. Então tem uma complexidade nessa questão. Outra coisa interessante também. Os terroristas, na verdade, eles estavam fazendo aquela situação para impactar a bolsa, enfim, de todo um objetivo diferenciado. Um mega né? plano, né, cara? Isso, porque eles iam capturar o avião para jogar lá em Nova York, em algum lugar. E o que aconteceu? Eles pegaram pessoas que eram muçulmanas, que estavam dentro do avião,
pediram para gravar uma mensagem como se eles fossem os terroristas, para poder colocar a culpa nos muçulmanos. Então, e aí eles brincam com esse estereótipo de que todo muçulmano é terrorista, etc. Então eles fazem diversas brincadeiras, diversas subversões que são bem interessantes do ponto de vista simbólico, né, do que a gente entende hoje, tanto na Europa, né, e com os Estados Unidos, essa onda, né, que está acontecendo por lá. Então eles subvertem isso. Eu achei interessante, né, porque normalmente os filmes nesse gênero de filme de avião, etc., tem esse clichê, né, que o terrorista ou é russo, ou ele é árabe, sei lá, do Oriente Médio, enfim, aquela coisa bem específica. Eles subverteram isso, brincaram com esse gênero e misturou, né, com aquela questão do vampiro também. Uma coisa interessante é a atuação das pessoas quando se transformam em vampiro, principalmente da atriz principal, a Patty, que ela faz uma atuação bem interessante, né? Porque ela tem esse conflito de tentar controlar o seu instinto de vampiro, tá? Então ela, a todo momento ela tem que ficar se segurando e se comportar como um animal, mas ao mesmo tempo segurada, né? Como um humano. E ela proteger sua cria também, cinza. né, cara? Exatamente. Então ela tem um jeito de se comportar que nem, sabe, tipo um bicho, assim. Achei que ficou bem. Aparentemente ela fez um estudo legal, ela se jogou. Porque destoa bastante, inclusive, de outros atores e coadjuvantes que tem no filme, que estão, por exemplo, estão se movendo como um vampiro, mas não tão com a qualidade que nela faz. Então achei que isso ficou bem fora da curva, assim, no bom sentido, né? A atuação dela me chamou bastante atenção. E também eu acho que na parte do roteiro, é como você mencionou, a estrutura, porque se você for pegar do ponto de vista linear, você não teria muito mistério. Então esse é uma sacada, e o alemão adora brincar com esse negócio do tempo, de misturar e vai e volta, vai e volta. Inclusive você lê os autores alemães clássicos, é assim, ele vai e volta, não é aquela coisa linear, eles ficam assim, né? Indo e voltando, e você faz esse exercício abstrato, digamos assim. E o filme não foge disso. Então você começa de um jeito, eles pegaram uma história linear e organizaram a estrutura de outra forma, onde te deixa você cada vez mais inserido em um mistério. Ele vai te revelando aos poucos, indo pra frente e indo pra trás, com os flashbacks, etc. Como e você fica preso, né? Que tá muito bem feito essa parte, porque aquela história alemã é complicada nisso aí. Então os caras acertaram. A carpintaria de roteiro nesse sentido do filme é bem interessante. Só pegando esse gancho que você falou, já enveredando pro final do nosso vídeo de hoje, eu gostei bastante do elenco como um todo, todos estão muito bem, os personagens foram bem escritos, né? Tanto a parte principal, com Elias e com a Nadia, o Farid também é um ótimo personagem, sabe? Você fica tenso realmente para saber o que vai acontecer com ele. A parte dos terroristas, eu tava conversando com a Ana, de assustar, cara, principalmente o 8-Ball, que é um terrorista meio psicopata, né? Ele que tem vários impulsos durante esse filme, atacando as pessoas que estão no avião, e posteriormente ele acaba sendo infectado também com o vampirismo, né, digamos assim. Eu acho que o elenco ficou muito bom, os personagens bem construídos, e o Elias, sinistro, uma criança super inteligente, não só no começo do filme, como eu falei, né, que ele dá toda aquela explicação sobre a rotação da Terra para o personagem do Farid que estava lá no aeroporto, mas também ajuda a resolver várias situações no filme, principalmente no último ato. Eu acho que acertaram bastante com o protagonista criança, que é algo que eu não curto muito, sabe, Lucas? Em alguns filmes não conseguem explorar o potencial da criança, fica aquilo meio artificial, você sente que está forçado, mas nesse caso com o Elias ficou muito bom, você conseguia sentir realmente a ligação dele com a mãe e a preocupação para resolver o problema, porque ele queria chegar em Nova York, ele queria salvar a vida da mãe até o último momento, ele acreditava na mãe mesmo ela se bestializando, como você falou, ele acreditava que um dia ela poderia se curar, mas eu acho que para mim foi um saldo positivo, bem positivo, é um filme bem longo, tá, gente? Acho que é mais de 2 horas de duração, então... 2 horas e pouquinho. Você acaba imerso na história, você querendo descobrir o que vai acontecer a seguir com esse vai e vem do flashback, é muito interessante. E uma recomendação boa para quem tá procurando um filme de vampiro fora da caixa, sabe? Não vampiro tradicional. Assiste aí Céu Vermelho Sangue, porque tenho certeza que você vai gostar. Não, com certeza, é uma excelente indicação, divertida, tensa. Eu acho que fora da caixa, uma coisa que tá meio fora ali do que normalmente a gente vê vendo os blockbusters, etc. Acho que é uma boa indicação, principalmente ali no final de semana. Tem algumas coisas, tem alguns pontos no filme que eles ficam um pouco fora ali. Por exemplo, tem partes em que... Tem uma parte final onde tem uma parte com sol, que a princípio cenas que teria pegando sol, mas não tá pegando. São pontos muito específicos que você tem que estar muito atento, na verdade, para
no que tá rolando, que você tem que jogar uma suspensão de descrença ali, né? Pra poder você não ficar um pouco incomodado. Mas em algum momento ou outro tem uns deslizes de direção do ponto de vista de soluções para justificar as ações dos personagens, né? Mas eu acho que isso faz parte, né? Digamos assim, que é um filme com um orçamento menor, é uma outra perspectiva. Um experimento da Netflix também, né, cara? Um experimento, a ideia do filme principal, ela se desenvolve de uma maneira interessante, né? Esses deslizes, eles terminam ficando em segundo plano, né? Eu acho que também é interessante mencionar a parte legal do filme, da ideia de você lutar contra essa bestialização, né? Se a gente pensar, pelo menos como foi representado o vampiro, né? Essa sede insaciável por sangue, e a gente pode entender também por poder, que no caso... E no caso dela, ela estava lutando contra isso, ela estava nessa faixa cinza, ela estava... inclusive tem uma cena perto do final, onde o filho... O Elias, ela tá meio quebrada assim, já pra morrer, ele corta a própria mão e aí dá o sangue dele pra ela. É uma cena que, sei lá, eu acho que em Hollywood não faria uma cena dessa talvez, né? E aí eu fiquei chocado assim, eu falei, cara, que isso? E aí ela levanta, quando ela levanta já no instinto pra se alimentar, né? Só que ela percebe que é o filho dela, então ela fica se segurando e aquela cena ficou bem interessante. Mais uma vez a atuação muito boa, né? A atuação dela e a própria ideia do roteiro, né? Que chega a esse ponto, né? E apesar de ele ter salvado a mãe naquele sentido, já que tem spoiler esse filme, eu vou falar a parte final que chega no momento final do filme, que é importante falar porque o menino, ele a todo momento vai tentar salvar a mãe, tentar salvar o Farid, porém quando ele chega ao momento final e vê que a mãe está completamente bestializada, já não tem mais nenhum traço do que seria a mãe dele realmente, ele toma a decisão, spoiler alert, e destrói o avião e mata todos os vampiros, assim. Foi um final assim bacana. Eu não esperava que uma criança ia fazer aquilo, entendeu? No caso é tomar aquela atitude. Se a gente fosse pensar o seguinte, ele na verdade, como mesmo acostumado de ver a mãe sempre como vampiro, a mãe ia encontro dele, ele ia simplesmente ser almoçado, digamos assim, né? Só que ele tomou a decisão final, viu que não tinha mais nenhum traço da mãe dele ali, infelizmente, e tomou a decisão de salvar, inclusive, a humanidade, digamos assim. A gente não sabe o que podia acontecer, né, cara? Porque foi uma pegada meio zumbi, né? Tipo, de espalhar. Eu pensei, Lucas, num momento que ia ter um final infeliz. Né? Eu pensei porque normalmente é o que acontece, né? Eles gostam de terminar esses filmes jogando a doença, né, pelo mundo, espalhando e termina e você fica assim sem ter uma solução. Mas a conversa continua com você que está do outro lado, você que está assistindo aqui o Mega Hero. O que é que você achou do filme? Deixa aqui na seção de comentários. E não esquece, é claro, de seguir o Mega Hero nas redes sociais, né, cara? Exatamente, o @Mega Hero Oficial, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você pode seguir, que tem sempre coisas fresquinhas da hora. Inclusive no Twitter você encontra diversas notícias e coisas saindo do forno lá. Nosso querido Conde Alexandre Teixeira, que é um vampiro, traz inclusive, para vocês, exatamente. Não esquece também, é claro, de conhecer o nosso site, que é o megahero.com.br, onde tem muito conteúdo, é nosso hub, tem vídeo, tem matéria, tem os nossos podcasts também, que saem quinzenalmente, então tem muito conteúdo para você ficar conectado toda semana com a gente. É isso, galera, nos vemos muito em breve e desperte herói. Quem é você?